Fala galera, estamos começando mais um podcast da Juventude, Outros 500. Hoje tratando sobre o tema da teologia do corpo. Hoje a gente está aqui com o nosso irmão Matheus Feliciano, com Poli, com a Síria, nosso licenciado Lucas. A gente gostaria de conversar um pouco então sobre a ideia de por que falar sobre uma teologia do corpo. Qual a necessidade disso para a gente? Então, Pedro, é uma pergunta válida, né? Por que que realmente é importante saber sobre teologia do corpo? A gente pode, às vezes, imaginar que, uma vez salvos em Cristo, a gente não precisa saber mais nada. Afinal de contas, a nossa salvação está unicamente guardada em Jesus. Somos salvos mediante a fé nele. Só que essa salvação em Cristo, ela resulta numa nova vida. E nessa nova vida, nós começamos a ver as coisas de uma forma diferente. Isso está dentro do nosso processo de santificação, em que a nossa mente é renovada para poder se relacionar com todas as coisas que Deus criou de uma forma correta. Então, é importante que, dentre esses vários assuntos, nós tenhamos uma compreensão correta sobre o corpo. A gente vai ver durante a conversa que é um assunto extremamente importante. E, caso a gente não tenha um entendimento intencional sobre isso, a gente vai ficar sujeito a cair em erros, que são muito comuns na cultura. Porque, infelizmente, hoje, visões erradas sobre o corpo, visões pagãs sobre o corpo, estão praticamente institucionalizadas no campo da academia, das universidades, órgãos públicos. Então, se a gente não estiver bem firmado nas nossas convicções bíblicas sobre o que é o corpo, vamos ser sugados por erros que estão, assim, muito evidentes. Esse tema é muito relevante, né? A questão do corpo hoje em dia, ela está muito em alta. Então, se nós não tivermos uma boa teologia do corpo, nós seremos levados a entender o nosso corpo conforme a humanidade caída pensa. Enquanto peregrinos e forasteiros, nós temos um entendimento diferente a respeito do corpo, né? A salvação, ela também é para o corpo. Por isso que esse assunto ele é tão importante. É o nosso conceito de cosmovisão, né? Tudo que a gente vive, cada experiência que a gente tem, tudo isso vai ter uma ideologia. Então, cada pessoa tem a sua e a nossa visão deve ser cristã. Então, quando a gente coloca o óculos da Bíblia, é que a gente passa a ver o mundo como ele realmente deve ser visto, né? Que é pelos padrões do Senhor. Interessante a gente pensar de que a todo mundo tem alguma perspectiva sobre teologia. E há uma teologia que fala que o meu corpo, ele é liderado, ele é usado a partir das minhas regras. E o que a gente vai pensar é de que há alguém que, na verdade, é superior a nós, que destinou esse corpo, que criou esse corpo, e ele é quem dá a finalidade, como eu devo olhar, pensar e usar esse corpo. Por isso, a gente passa a perceber que há alguém que é criador. Deus é o criador do nosso corpo. E isso fica muito evidente na própria Escritura, né? Lá em Gênesis 2, quando Deus cria o homem. E ele cria o homem já pensando ali numa ideia de corpo. É interessante nós percebermos no relato da criação, quando Deus ele vai criar todas as outras partes da criação, até o quinto dia, é tudo por meio da sua palavra. E essa expressão se repete: disse Deus, disse também Deus, disse Deus. Quando chega na parte do ser humano, ele vai dizer façamos, tá? E a ideia ali de fazer envolve um aspecto de modelar. Então envolve um corpo ali sendo criado e envolve um cuidado todo especial de Deus na criação do ser humano. Então nós já percebemos aqui que na própria criação do ser humano há um cuidado e há uma definição para esse corpo, né? Então a Bíblia deixa isso muito claro para a gente. Há uma distinção em relação ao corpo, Perfeito. né? E é interessante também, no relato da criação, observar a ênfase que o autor dá tanto ao espírito como ao corpo. Não é como se o ser humano ele fosse só uma dessas coisas, mas sim ambas as coisas. Quando a gente vê especificamente no relato da formação da mulher, o que é retirado de Adão é parte do corpo dele para formar a mulher, e não parte do espírito dele. O que mostra que Adão ele é espírito e corpo. E esse relato especificamente da mulher é interessante porque fala muito sobre ossos, sobre carne, sobre costela. Então mostra muito a materialidade, né? A importância que o relato dá a esse aspecto físico do ser humano. E tendo em vista que Deus é o criador do nosso corpo e que nossa alma e o nosso corpo estão
ligados e não podemos separar isso, temos como um objetivo honrar esse corpo que não é daquilo que nós pensamos que ele é. A gente não pode pensar que ele é uma coisa que não foi feita para ser. Se foi feito para ser homem e mulher, então é para glorificar a Deus sendo homem e sendo mulher, honrando os princípios da criação. Esse contexto, assim, de que corpo e alma, eles estão tão ligados, é tão sério e tão importante. E quando a gente tem essa separação entre corpo e alma, a gente chama de morte, de tão violento e tão abrupto que isso é. E a gente sabe que no futuro a gente vai ter a união novamente do nosso corpo com a nossa alma. É assim que fomos planejados por Deus, é assim que fomos feitos, então não seria melhor se fôssemos só espírito, e não seria melhor se fôssemos só um corpo, né? Então, Deus criou a gente exatamente como deveria ser, e quando ele viu o que tinha feito, ele falou: é muito bom. Então, quem somos nós para dizer que a alma é boa e o corpo não é, né? Se Deus criou e disse que era muito bom. Exatamente. É até uma distorção daquilo que o Senhor nos legou, né? Algumas vezes ela está impregnada, às vezes a gente usa alguns termos e aí pode dar uma margem a que a gente não entenda o princípio de Deus para o corpo. Às vezes a gente diz, vamos ganhar almas para Cristo, como se a gente pudesse dividir a alma do corpo, como você já falou. Se a gente fizesse isso, a gente está matando alguém. Nós temos uma alma que ela não simplesmente habita o corpo, ela é conjuntamente com o corpo o ser humano, aquilo que Feliz estava destacando ali. Não há uma alma que habita o corpo, mas há um ser humano que é criado por Deus, corpo e alma unidos. Não temos um corpo, né? Somos um corpo. Exatamente. Usando uma frase assim um pouco fora de contexto, o que Deus uniu, não separe o homem. Muito bem. Nós vimos então que Deus é o criador desse corpo. Mas há o relato da Escritura de que Deus, sendo o criador, colocou o homem e a mulher como corpo e alma dentro do Éden, deu a eles um pacto, fez com Adão um pacto, para que eles vivessem um pacto de obediência. Porém, vemos no próprio relato de Gênesis o homem quebrar com isso. O que acontece então é a queda do homem. O homem, ele não está mais no estado que Deus o criou, com perfeição, com um coração que tem em seu dispor uma balança equilibrada, onde ele pode discernir as coisas e decidir. Mas agora a queda, ela traz uma tara, um vício àquela balança do seu coração em prol do pecado. Do que a gente pode pensar agora é como o corpo é afetado pela queda. Vemos na nossa teologia que tudo, a gente vai chamar de que todas as faculdades do homem foram afetadas pela queda. Então, como é que o corpo também ele padece na queda? Os efeitos do pecado sobre o corpo são diretamente proporcionais à importância que o corpo tem. Então, pelo corpo ser importante, os efeitos do pecado sobre o corpo também são graves. Então, a gente vê lá no relato do capítulo 3 de Gênesis que o trabalho passa a ser penoso, do suor do teu corpo comerás. A gravidez e o parto passam a ser muito doloridos. O homem e a mulher passam a ter vergonha de estarem nus e o corpo passa a ser mortal. E se a gente avança mais um capítulo, a gente também vê o primeiro homicídio e também a primeira poligamia. Então a gente vê que a morte que Deus indica que seria resultado de se alimentar da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não é só uma morte espiritual, mas também uma morte física. Porque o homem, como é espírito e corpo, a morte se aplica aos dois aspectos da sua existência. Uhum. É interessante que há essa morte espiritual inicial, quando Deus diz certamente morrerás, e há essa morte em si, mas também há esse aspecto físico que não acompanha exatamente aquele momento, mas virá depois. Adão morreu, viveu anos, mas morreu, veio morrer. Era da mesma forma. Desculpa, é interessante, inclusive, quando a gente tá lendo Gênesis, né? Eu lembro que eu marco a minha Bíblia de verde naquilo que se repete. Então, quando a gente vai ler Gênesis, depois que Adão morre, a gente vê o relato de fulaninho teve fulaninho cicraninho e morreu. Fulaninho teve cicraninho e morreu. Então, a gente vê a palavra do Senhor se cumprindo. E a gente sabe que também não existe pecado sem consequência, porque Deus é justo. Então, tudo que a gente vê hoje, assim, todas as consequências sobre o nosso corpo, foi fruto do que a gente fez lá no Éden, né? Nossos
representantes. Então, a falta de saúde, tudo isso a gente fala, eu não mereço. Você merece, porque você pecou, você é pecador, isso é consequência do seu pecado. Então, isso é fruto, né, daquilo que a gente teve lá no início. Talvez uma visão equivocada a respeito do corpo, em que algumas seitas, algumas perspectivas religiosas vão argumentar que o corpo, ele na verdade é uma espécie de prisão da alma, né? Onde aquilo que é espiritual é de certa forma mais elevado e aquilo que é material e físico, ele seria consequentemente inferior. Então, para que nós possamos elevar a nossa alma, a gente então mortifica o nosso corpo. Nessa é uma visão claramente equivocada, né, com base no que já percebemos aqui em Gênesis, o corpo, na verdade, ela não é uma prisão da alma, mas ela é a forma como aquilo que é imaterial, essa alma, ela pode se expressar de forma física aqui na história, né? Então, nós vemos como temos essa união psicossomática, né, de corpo e alma. Somos o nosso corpo, então a forma que a nossa alma tem para se expressar é por meio do nosso corpo. Então, não é uma prisão, mas é uma união de duas coisas que faz com que nós funcionemos de forma apropriada. Então, talvez uma perspectiva equivocada a respeito do corpo, que pode levar a perspectiva extrema, seja entender o corpo como uma espécie de prisão, né? E hoje, talvez, a pauta do meu corpo, minhas regras, né? Já que a minha alma está nessa prisão, eu vou modificá-lo e fazer o que eu quiser com ele para que a minha alma, como consequência, se sinta bem. Então, a gente pode entrar em mutilações do corpo, em alterações físicas, né? Em tantos desvios que nós percebemos hoje em dia, que são feitos no corpo, numa tentativa de elevar a alma em algum sentido, né? Então, consequência do pecado e uma visão equivocada de como lidar com o corpo, né? É interessante de pensar aqui de que aquilo que é biológico na nossa formação, ele não é passível de um erro. A queda não nos altera esse aspecto. Mas Deus nos criou homem e mulher para vivermos como homem e mulher dentro do nosso corpo. Ou, na verdade, com o nosso corpo. A ideia, então, é de que o homem é chamado para, com a sua masculinidade, glorificar a Deus com o seu corpo e a mulher da mesma forma. É uma bênção para a mulher ser feminina e é uma bênção para o homem ser masculino. Porém, a queda afeta esse tipo de relação, onde o homem, a gente já vê no relato de Gênesis, o homem se acovardando, abrindo mão da sua liderança, sendo omisso e assim permitindo a queda. Vemos da mesma forma a mulher tomando o lugar do homem, liderando ali. Vemos a inversão vinda da própria serpente, onde ela atua primeiro chamando a Eva, depois é que Adão chega na história, né, a ser questionado já pela sua esposa, entregando a ele o fruto. Então, são distorções que apontam para esse tipo de relação, quando nós não entendemos que Deus nos criou biologicamente da forma que é verdadeira, boa e agradável a Ele. Pedro, quando a gente pensa essas distorções do corpo, no final das contas, nós estamos dizendo que Deus errou, não é? Se ele criou homem e mulher de forma boa, viu que aquilo ali era muito bom, como consequência da queda, se eu entender o meu corpo como eu nasci num corpo errado, isso aqui não me pertence, eu não sou o meu corpo, o que é que eu estou dizendo em instância? Que Deus errou. E o certo, no final das contas, sou eu, né? Então é exatamente se colocar no lugar do Criador e dizer que nós temos a palavra final e não ele. Então é de fato gravíssimo. Ter a palavra inicial e a final. E a final. A tendência antes da queda e a tendência que seria o certo seria sempre a gente colocar a vontade de Deus acima e buscar essa vontade. Até porque somos feitos para adorar a Deus e a glorificá-lo. Mas a partir do momento que teve a queda, a nossa tendência foi sempre, se não for para adorar a Deus, é para adorar alguma coisa, porque somos feitos para adorar. E a partir do momento que a gente vai adorar a algum outro senhor e até nós mesmos querendo nos pôr no local de criador, queremos estar no controle. E estar no controle é querer realmente modificar
o motivo que fomos feitos. Fomos feitos para expressar a glória de Deus, mas a partir do momento que a gente quer estar no controle, nós vamos querer mostrar a nossa própria glória, mostrar que nós conseguimos sim estar no controle, ou que nós conseguimos sim fazer coisas como se fôssemos o Criador, ou que como se mandássemos no chão que pisamos. E é daí que vem a idolatria do corpo que a gente vê nos nossos dias. Não só nessa perspectiva de eu nasci no corpo errado, eu sou de outro gênero ao qual eu não nasci, mas no sentido dos excessos também em relação à saúde. Seu Então, corpo pode virar o seu ídolo, não é? pois é, no sentido de eu preciso tomar anabolizante porque eu quero me parecer de uma maneira diferente, ou eu vou acabar praticando bulimia, ou enfim, os diversos excessos que a gente vê hoje, seja para comer demais ou comer de menos, isso tudo é idolatria que a gente tem no nosso corpo, que a gente acha que precisa ser suprido o tempo todo. Então, eu preciso, se eu não tô me sentindo bem, eu preciso exagerar na comida. Se eu não tô me sentindo bem, então preciso exagerar na academia. A gente sempre tá se colocando em primeiro lugar, né? É isso que a gente vê hoje em dia. E essa distorção daquela balança para pender o pecado é interessante que ela desregula a nível de que eu posso tanto estar desprezando muito o corpo, quanto elevando muito o corpo, né? Então, a gente percebe nesse amplo aspecto aqui, né? Como a gente tem espaço nesse sentido para pecar, desprezando ou elevando o corpo. Então, pensando nisso, como é que vocês veem que a gente pode estar desprezando o corpo e depois também sobre como a gente pode estar elevando o corpo nesse sentido? Pedro, nesse livro Teologia do Corpo, do autor Alton Bragg, ele fala sobre uma pessoa da igreja dele que veio pedir aconselhamento pastoral e disse que estava com um problema espiritual porque ele se sentia muito cansado, não conseguia ler a Bíblia, não conseguia estar nas atividades da igreja. E aí o conselho que o pastor deu para ele foi: olha, você está dormindo quantas horas? Você está se alimentando bem? E ele saiu do gabinete revoltado porque foi procurar um aconselhamento espiritual, não foi ouvir sobre saúde. E a gente vê que o corpo, na verdade, ele influencia muito, sim, na nossa vida espiritual, né? Se você não dorme, se você dorme 2 horas por noite, se você não se alimenta, como é que você vai ter força para orar? Isso, claro, num sentido que não seja de jejum intencional, né? Você não tem força para interagir com os irmãos da igreja, para ser suporte de ninguém, você que está precisando de um suporte nesse sentido, né? Então, nosso corpo, ele influencia muito na nossa vida espiritual, assim como a nossa vida espiritual também influencia muito no nosso corpo. Pois é, a gente vê, por exemplo, no aspecto da ansiedade, o quanto ela não afeta o nosso corpo. Em determinado momento, o próprio salmista e rei Davi vai dizer que enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se enfraqueceram, né? Ele faz essa relação de que o pecado pesando sobre a sua alma, pesando sobre a sua vida, pesou também sobre o seu corpo. Então, há essa íntima ligação. Quantas pessoas a gente não vê que há questões físicas na sua vida que atrapalham, que lhe levam a problemas que de fato precisam de não simplesmente um conselho para a sua alma, mas uma ação no seu corpo. Com certeza. E a ansiedade, inclusive, é um exemplo perfeito para isso. Porque a gente tá numa geração muito ansiosa. Se a depressão foi o mal do século há um tempo atrás, eu acho que o mal do nosso século é a ansiedade. Porque não há quem não diga que está ansioso hoje em dia. E existe sim a perspectiva da doença, ansiedade, mas a gente sabe que também existe o pecado, ansiedade. E a nossa geração é uma geração ansiosa não por causa de doença no geral, mas por causa de pecado. Extremamente pecaminoso no sentido de que a gente quer ser sofrido o tempo todo, a gente não consegue mais esperar por nada, a gente não consegue mais descansar em Deus, e isso acaba refletindo em várias outras coisas que podem até se tornar patológicas, tendo raiz em pecado. No livro Ego Transformado, ele vai falar da autoestima e da baixa autoestima, que estão intimamente ligados. Porque, por enquanto, a autoestima ela vai querer uma validação dos que estão ao seu redor e vai buscar essa validação, a baixa autoestima também vai ser bem parecida, porque vai querer a validação e não vai conseguir, o que vai trazer essa ansiedade. É tanto que o que a gente está procurando como cristão é ter estima. É a gente saber que nós somos, em relação a Deus, a nossa identidade, para buscar ser o nosso melhor. Não querendo ajudar os outros, achando que nós não somos
válidos ou merecedores, mas também não tem autoestima achando que a gente merece tudo aquilo de bom que está acontecendo na nossa vida. É ter estima sabendo a nossa identidade, sabendo que tudo vem de Deus. Uhum. O interessante, então, a gente perceber que não acaba na queda. As coisas não acabam na queda. O nosso olhar não precisa estar sobre a queda, simplesmente. A gente precisa ter uma perspectiva sobre a queda, sim. Mas lembrar que Deus nos dá uma regeneração, né? Ele nos dá uma redenção proposta em Cristo, mas que proposta ela em Cristo, ela tem repercussões tanto na nossa alma, que é salva a morte, mas também do nosso corpo, que também é salvo na morte. Muita gente, assim, se questiona qual é a importância de eu cuidar do meu corpo se quando eu ressuscitar ou vou ter um outro corpo, né? Corpo melhor do que eu tenho hoje. Só que essa lógica, ela não se segue quando você pensa, por exemplo, na alma. O nosso corpo hoje não é perfeito. Ele padece de várias limitações decorrentes da queda. Mas o nosso espírito também não é perfeito. Nós ainda estamos sujeitos ao pecado interiormente. Então, o nosso espírito, quando formos ressuscitados, também será perfeito, assim como o nosso corpo é. Mas a gente não usa esse mesmo raciocínio interiormente, né? A gente só usa o raciocínio pro corpo. E como tu falou, a redenção, a regeneração, ela também alcança o corpo, principalmente porque a redenção de Cristo alcança todo o universo, né? Toda a criação vai ser restaurada. É um novo céu e uma nova terra. O nosso corpo faz parte disso. E uma das coisas mais interessantes é que a experiência da salvação, ela muda a natureza do nosso corpo. Às vezes a gente pensa que quando somos salvos, a gente só precisa usar bem nosso corpo da mesma forma que nós usávamos antigamente. Então, mas aí vamos pensar, se você fosse uma pessoa que cuida muito bem do seu corpo, uma pessoa bem fitness, digamos assim, será que ser salvo muda o modo como você agora vai cuidar do seu corpo? Se sim, como? Paulo ele vai dizer na carta de 1 Coríntios capítulo 6 que quando nós somos salvos, a nossa união com Cristo não se dá apenas espiritualmente. Ela é espiritual, sim, mas ela não é só espiritual, ela também é corpórea. Nós somos membros de Cristo. E por sermos membros de Cristo, nós não podemos usar o nosso corpo como se nós fôssemos donos dele. Então, a gente só pode usar o nosso corpo naquilo que Cristo poderia usar o nosso corpo. Isso é tão sério que Paulo está usando esse argumento para ir de encontro a práticas de prostituição que aconteciam na igreja. Então, Paulo fala, se você é membro de Cristo, como é que você vai se deitar com uma prostituta se ao fazer isso é como se você estivesse juntando Cristo a uma prostituta? Utilizando o óbvio de Cristo, né? Tem esse sentido. Isso. Então, ser salvo faz com que o nosso corpo mude de natureza. É como se a titularidade do nosso corpo mudasse. Antes, entre aspas, eu era dono do meu corpo, mas agora o dono do meu corpo é Cristo. Então eu não posso usar aí o meu corpo segundo as minhas vontades, mas segundo a vontade do próprio Deus. Isso contraria várias heresias, inclusive que tinha na época, né? A gente sabe que o gnosticismo, o docetismo, eles tinham essa perspectiva de que o que você fazia com o seu corpo não importava, o que importava era aquilo que era transcendente, aquilo que você fazia com a sua alma. Mas a gente sabe que o nosso corpo é um método, um meio pelo qual a gente se relaciona com o mundo. Então você não tá se relacionando com o seu irmão, orando por ele, fazendo isso tudo com apenas a alma. Você tá fazendo tudo isso através do seu corpo. Então, se a queda também atingir o corpo, a regeneração deve atingir o corpo nesse sentido. Porque senão, o que a gente tá fazendo, né? Se a gente... Então, fujamos para os montes e ficamos orando lá e meditando por agir da vida. Não é assim que Deus nos chama a agir, né? Através do nosso corpo também. Então, como a gente vai se expressar, tudo que a gente vai vestir, tudo que a gente vai falar, tudo isso deve ser regenerado também nesse sentido, né? E isso é o que a gente pode chamar, Paulo, de santificação, né? Quando Cristo nos alcança e nós somos feitos santos nele, toda a nossa vida aqui na Terra, ela vai passar por esse processo de santificação. E o nosso corpo precisa passar por isso também. Às vezes a gente pensa que a santificação diz respeito apenas aos nossos pensamentos, né? Mas ao uso do nosso corpo, ao cuidado do nosso corpo, tudo isso aí também se encaixa dentro da santificação.
né? Então, os nossos hábitos, o cuidado com o corpo, saúde, tudo isso passa por esse processo de santificação também. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5:10, ele vai dizer o seguinte: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, de certa forma, nós vamos prestar contas do quão bons mordomos nós fomos para com o nosso corpo, né? Então, entram aqui questões de saúde, entram aqui questões de cuidado com o corpo, né? Nós prestaremos contas daquilo que nós fizermos com o nosso corpo, né? E o nosso processo de santificação tem que abranger o nosso corpo e o uso dele também. Pensando sobre isso, a gente pode relacionar aquilo que também Paulo escreve agora aos Tessalonicenses, quando ele diz: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E o aspecto que ele chama a atenção da santificação é algo que você utiliza no seu corpo. Por isso, vos abstenhais da prostituição. A ideia de arranque fora ou coloque para fora, né? Tire da sua vida algo que você faz, com que você se relaciona corporalmente. Então, a santificação ela está ligada à nossa atitude com o nosso corpo. Como nós usamos o nosso corpo. Nosso corpo foi feito para glorificar a Deus. Com a queda, nós rompemos esse tipo de facilidade de apontamento direto das nossas vidas para a santificação. Porém, em Cristo, quando nós somos regenerados, lavados pelo sangue de Cristo, Ele nos chama então a devolver, Ele nos devolve a condição de podermos não pecar enquanto caminhamos com Ele. E isso se dá em corpo e alma nossa, glorificando ao Senhor. Então, nosso corpo responde à santificação também, não simplesmente a nossa alma. Pedro, é interessante também que quando nós olhamos para a criação do ser humano, Deus dá ao homem ali 3 mandatos, né? O mandato espiritual, que tem a ver com a relação do homem com Deus, o mandato cultural, tem a ver do homem com a criação, e o mandato social do homem com o seu próximo, pensando em Adão ali, Eva e família. A partir da queda, esse mandato espiritual ele é rompido. O homem ele não tem mais essa relação com Deus de forma apropriada. Isso é quebrado. Como consequência, os mandatos culturais e sociais eles também são corrompidos nesse sentido. Então, o que é que fica perceptível para a gente na queda? Uma vez que nós não temos mais um relacionamento apropriado com Deus, e como a Síria disse aqui, nós somos teorreferentes, adoraremos alguma coisa. Quando nós não adoramos a Deus e colocamos algo no lugar de Deus, isso vai afetar como eu lido com a criação de Deus e como eu lido com o meu próximo. Consequentemente, vai afetar como eu lido com o meu corpo. Então vejam, na criação em Gênesis 2, Deus ele estabeleceu qual o padrão correto, como o corpo deve ser utilizado. Qual deve ser a relação do homem com a criação, do homem com o próximo e do homem com Deus. É a partir disso que ele tem a identidade, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. A identidade está estabelecida ali. Isso rompido, todo o resto sofre essa consequência. A beleza da regeneração é que por meio de Cristo, por meio da justiça dele, nós somos agora declarados justos. E nós vamos ver que parte dessa regeneração, desse novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, envolve o nosso corpo também. Então isso agora significa que nós podemos voltar a utilizar o nosso corpo da maneira apropriada, né? Então a obra de regeneração, passando pela santificação e caminhando para uma espécie de glorificação, abrange esse plano original de Deus e faz com que agora nós utilizemos o nosso corpo, uma vez que a relação com Deus está estabelecida novamente, de maneira apropriada. Então a regeneração é muito mais do que só algo espiritual. Passa pelo nosso corpo e pelo propósito pelo qual nós fomos criados originalmente, né? Então é algo fantástico para nós pensar. Para ser transformado por meio do evangelho. Tem uma frasezinha que é: cadáver não se arruma, ele ressuscita. Então, a partir do momento que, logo no início, Paulo falou que a separação entre corpo e mente também traz a morte, não tem como a gente apenas arrumar e maquiar, mudar a nossa mente, mas continuar fazendo tudo com o corpo. Ou então melhorar tanto o nosso corpo, mas não transformar a nossa mente. E eu vejo que um dia que está surgindo muito por aí é as pessoas estarem realmente buscando ter mais saúde, vida fitness, dormirem melhor, e terem uma vida mais saudável, mas querendo tirar Deus do centro. Porque sempre o que vem é
mas tudo que eu tô fazendo é correto. Eu tô me alimentando bem, eu não tô é, fumando, utilizando bebidas alcoólicas, mas a mente, a parte intelectual, tá sempre voltada para o eu. É o que eu tô merecendo, o que eu estou buscando, e não tá usando é, a sua vida, ou então essa filosofia da forma correta. Estão querendo tirar Deus da jogada e usar as partes boas de um cristão. Mas a parte de ser um cristão, de também estar nos suportando, de forma de estar nos ajudando, a mentalidade também é totalmente diferente. Que a gente não está buscando isso para o meu próprio engrandecimento. Quantos pesos eu consigo pegar na academia, ou o quão bem eu estou comendo, até porque tem aquela nova vibe também do fisiculturismo. Tá muita gente acompanhando e querendo ver que é o reflexo do ano no seu corpo. Mas cadê a mentalidade? Cadê o suportar os seus irmãos? Cadê a vida como um cristão? A gente sabe que até a lavoura dos ímpios é pecaminosa porque não é feita para a glória de Deus. Então, quando a gente trata o nosso corpo bem, mas não trata para a glória de Deus, isso não é feito da maneira correta. Por que que você se casa? Você se torna um corpo só com uma pessoa? Para que Deus seja glorificado nisso. E se não é esse propósito, então é pecaminoso, né? A gente sabe disso. E que não importa só o que a gente faz com o nosso corpo apenas, mas também com o corpo do outro. Então, feminismo, machismo, racismo e todos os ismos que possam existir, isso tudo está sendo contra o corpo do outro também, que tem a imagem e semelhança de Deus. Então a gente sabe que a teologia do corpo, ela também se trata disso. Não só de como você trata o seu corpo, mas a sua perspectiva com o corpo do próximo, né? A gente sabe que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, né? E às vezes nós usamos essa ideia, esse versículo, como resumidamente. Viva de uma forma fitness. Não beba, não fume, pratique academia, corra. Só que, na verdade, o versículo, essa figura de que nosso corpo é templo do Espírito Santo, ela aponta para algo muito mais profundo, que é justamente o fato de que o Espírito habita em nós e que agora o nosso corpo é veículo da própria vontade divina. Então, fazer academia, se alimentar bem, fazer até boas obras, mas destituído do amor de Deus, destituído da verdadeira regeneração, na verdade é um ato vazio. É um ato, digamos assim, demoníaco, porque é feito sem o amor de Deus. John Street, no seu livro Verdade que Transforma, ele vai dizer exatamente isso, de que qualquer coisa que eu faça, até que boa, mas que não seja com a finalidade de adorar o Senhor, ela tem um fruto pecaminoso, é pecaminosa, ela não nos auxilia. Na nossa confissão de fé, quando a gente vai ver sobre as boas obras, a gente vai ver que a definição de boas obras na Escritura, ela não é fazer boas ações ou caridade diretamente, mas está totalmente ligada com obediência. Então, a última sessão, ele vai falar sobre as boas obras dos não regenerados. E ele vai dizer que, por mais que eles consigam até mesmo receber bons frutos daquilo, das ordenanças, mas aquilo ali não atua para a santificação deles, não atua para que eles possam ter algum tipo de reserva de mérito, porque eles não fazem para a glória de Deus. Então, a gente pode ver casais que não são crentes nunca se divorciarem, e Deus odeia o divórcio. Porém, eles não estão vivendo ali para a glória de Deus. Por mais que eles não tenham intrigas entre si, não estão vivendo ali para a glória de Deus. Então aquilo ali não é contabilizado para eles como glorificação ao Senhor, reserva de mérito para com Deus. E a partir disso, a gente pode pensar também que a regeneração, ela nos leva a um próximo passo. A um passo de que o Senhor nos glorifica e nos glorificará. O tema da glorificação, ele envolve que Deus tem propósito eterno para conosco, e neste propósito eterno, Deus envolve o nosso corpo. É interessante pensar que o relato do fim dos tempos, em Apocalipse, é de que o Senhor, quando voltar, os mortos ressuscitarão primeiro, tomarão seu corpo, e nós
receberemos um corpo glorificado e iremos adorá-lo corpo e alma. Então, o nosso corpo, ele viverá a eternidade. Nós não somos almas que serão vividas para a eternidade numa relação somente de alma a Deus. Corpo e alma serão restituídos, né, a essa união daqueles que já morreram. O nosso corpo será transformado em glorificado e este corpo e alma, esse ser humano completo, habitará com Cristo eternamente. É interessante mencionar Cristo no final dessa frase, porque ele é o primeiro, não é? Daqueles que ressuscitarão, e ele está com o corpo glorificado à destra do Pai, não é? Então, quando paramos para pensar, temos um corpo físico nos céus com o Senhor, não é? Se ele é o primeiro, e vamos seguir após ele, isso implica também na ressuscitação, na regeneração física ali dos nossos corpos mortos, essa nova união aí do corpo e da alma, né? E então subiremos aos céus junto com ele, com esse corpo glorificado, dessa vez perfeito, né? Sem falhas. Não é? É muito interessante ver como Cristo estabelece o padrão que nós vamos seguir. Quando o credo apostólico, quando o credo apostólico ele vai trazer a sua doutrina, só existe uma doutrina que ela se repete, que é a ressurreição. Vai falar que Cristo ressuscitou e depois criou na ressurreição do corpo. E ela aponta exatamente para a mesma situação. O corpo é importante e o corpo será ressurreto pelo Senhor para que vivamos eternamente com Ele. Temos até um bom exemplo disso quando Jesus retorna e vai se encontrar com seus discípulos, que Tomé não acreditou, achou que era apenas uma miragem, mas Jesus ele faz questão de dizer, toquem, vejam a ferida que estava, tem até um retrato que diz a incredulidade de Tomé, que ele apertando a ferida do Senhor Jesus, e ele tá lá em carne e osso, ele estava lá já glorificado. E a gente sabe que morte tem a ver com a morte do corpo, né? A gente sabe nesse sentido do contexto que a gente está aqui vivendo. Cristo morreu com o seu corpo e ele ressuscitou também com o corpo, um corpo glorificado, mais um corpo perfeito, mais um corpo. Então, o fato de que Cristo ressuscitou em corpo é a base da nossa fé. A gente sabe que está dito na Bíblia que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E o fato dele ter tido o corpo é o princípio da nossa fé, né? Então, é por isso também. E o The Bible Project, ele traz uma perspectiva do Êxodo, que é de saída da escravidão, deserto e entrada na Terra Prometida. E é assim também que a gente consegue perceber toda a nossa vida aqui na Terra, sabe? E também com o nosso corpo. Então a gente saiu da escravidão do pecado. No deserto a gente sabe que vai ter os pesares, mas a gente tá passando por esse processo de santificação até a gente entrar na Nova Jerusalém, né? Na Terra Prometida, com o nosso corpo completamente agora ressuscitado e perfeito e glorificado. E essa questão da importância da materialidade do corpo de Cristo, ela é tão evidente nas Escrituras que, como a Círia falou, quando Cristo volta aos discípulos e vai se reencontrar com eles, eles têm essa incredulidade. E o próprio Jesus faz questão de pedir para comer alguma coisa. Então, me dê alguma coisa para comer para mostrar para vocês que eu não sou um fantasma, né? Algo assim. E é muito importante a gente ter essa visão, né, do início das coisas até o final delas. Porque isso meio que amarra aquela tríade das virtudes teologais, da fé, da esperança e do amor. Então a gente tem fé em Cristo, que ele morreu, ele ressuscitou, ele restaurou o nosso corpo, nós conhecemos as Escrituras, nós sabemos a origem do nosso corpo, como foi que Deus planejou ele. A gente tem a esperança de como nosso corpo vai ser lá no futuro, de que nós seremos glorificados. O corpo de Cristo é glorificado, é material, nosso corpo vai ser glorificado e vai ser material. Então as coisas que nós fazemos com o nosso corpo já é na perspectiva de uma garantia. Então já estou garantido na minha alma e no meu corpo no futuro. E entre a fé e a esperança está esse caminho de amor. Saber usar o nosso corpo para a glória de Deus e que o nosso corpo não é nosso, é do próprio Cristo. E nós temos que usar ele para a glória de Deus também para o bem do próximo. Então essa perspectiva da fé, da esperança do amor, ela se amarra perfeitamente na existência humana, né? Da qual o corpo faz parte. É interessante pensarmos, né? Se a gente faz uma espécie de recapitulação de tudo, Deus cria o corpo de maneira perfeita, com a utilidade e com o propósito. Entra a queda e faz com que os nossos corpos eles passem a ser utilizados de maneira errada, né? Então, Deus tem um propósito, a queda afetou
esse propósito do corpo. Nós agora, como pecadores, não temos mais como cumprir aquela justiça de Deus. Precisamos de alguém que encarne, que habite em carne, que seja como um de nós, que utilize o corpo da maneira apropriada, que morra na cruz a nossa morte física, para que então ele ressuscite, tenha esse corpo glorificado, e agora por meio dele nós podemos ser regenerados, e assim como ele, também seremos glorificados. Então o papel de Cristo na regeneração do corpo é fundamental, né? Nós jamais passaríamos por esse processo de regeneração e glorificação se Cristo primeiro não tivesse mostrado e feito o que nós jamais conseguiríamos. Então, o papel dele nessa teologia do corpo é crucial. Não tem como a gente falar de teologia do corpo sem falar do que Cristo fez em corpo aqui por nós. Exatamente. Filipenses vai dizer que ele se humilhou, né? Abrindo mão da sua glória, esteve como um homem, como nós aqui. Ele assumiu um corpo, viveu com esse corpo, morreu e ressuscitou com esse corpo, para nos levar a vivermos para a sua glória em corpo e alma, vivendo a semelhança de Cristo, vivendo hoje como esse corpo de Cristo se materializado na sua igreja, onde nós somos seus membros e com aquilo que nós fazemos com o nosso corpo, glorificando a Deus. Eu lembrei nessa expressão que Lucas fez de ligar cada um dos pontos, também naquilo que Agostinho ele trata para a gente, quando ele diz que nós fomos criados perfeitos, né? Então nós podíamos pecar, foi a condição que Adão foi criado. A partir do momento que ele, naquele pacto das obras, descumprisse, ele pecaria. Há uma condição de que nós não poderíamos não pecar, então nós passamos a viver fora do pecado. Quando Cristo vem, toma o nosso corpo e alma, nós passamos a poder não pecar pela influência do seu selo, do Espírito Santo em nós, atuando em nosso corpo e alma, para nos levar a uma glorificação aonde nós não podemos mais pecar. Então, o nosso corpo, até mesmo a Escritura nos diz, não contaminará-se mais com a corrupção do pecado. Nosso corpo será glorificado e viverá eternamente com o Senhor. Diante de uma verdade, ou de verdades tão preciosas como essas, eu queria pensar com vocês o que é que isso tem a ver com a gente. Como é que eu posso experimentar isso? Por que, de fato, agora, essa teologia do corpo é importante e para que ela é importante? Nós podemos ver a importância dele a partir do momento que, quando Lucas comentou da importância de Cristo ter se feito homem, a importância que Cristo se fez como um homem, se fez com carne, usou um corpo, para que assim o nosso corpo também fosse glorificado a partir de Cristo. Então é importante que a gente entenda que o nosso corpo também é uma extensão do corpo de Cristo. Então tem alguns exemplos que a gente pode dar que a gente depravar o nosso corpo ou desonrar, a gente também está desonrando a Cristo e todo o sacrifício que ele fez. É com o seu corpo que você cumpre ou deixa de cumprir os mandamentos que Deus deu, né? Inclusive, o mandamento de estarmos juntos cultuando a Ele e fazemos isso com o nosso corpo, não é, por exemplo, na igreja no Roblox, né? É na igreja física, com pessoas físicas cultuando a Deus, né? Como o Lucas até falou uma vez, que o culto é uma resposta e uma conversa com Deus. Então, a gente está orando e Deus está respondendo com a sua palavra. Isso é feito de maneira física através do nosso corpo. Ele é dialogal, dizia esse culto, e além do mais, há uma exigência física. Então, a gente pode também aplicar a ideia de que não existe culto online no Roblox, mas também quando eu estou assistindo uma pregação ou assistindo a transmissão de um culto, eu não posso me considerar cultuando ali juntamente com aquele povo. Por isso que várias e várias vezes a gente orienta como pastor a de que em você tendo disponibilidade, em você podendo, o quanto antes, procure uma igreja local na qual você vai poder adorar o Senhor junto com a comunidade, com o seu corpo, você estando lá
presente, vivendo aquilo. Eu gosto de envolver, por exemplo, nos meus sermões, causos da nossa comunidade. E o meu desejo, muitas vezes, é de que essas pessoas que estão assistindo pela internet possam ter essas vivências ali no seu meio. A gente citar uma coisa que aconteceu com uma pessoa e ela ter aquela pessoa na sua mente. Eu vou fazer de novo isso. Eu lembro que certa vez eu comentei a experiência de um amigo, Henrique Uli, com a sua primeira filha, Maria. Quando ela nasceu, aí ele disse que como é que o povo do hospital liberou a gente de sair com essa menina. Eles são doidos, né? E aí eu lembro que depois eu conversei com Uli e ela disse, Maria ficou doidinha porque se ouviu, né? Ali. Eu quero que as pessoas possam ter esse tipo de experiência de ter os seus irmãos, que você vai perceber aquilo sendo experimentado, perceber as implicações daquilo, porque vivem em unidade desse corpo, estão presentes dentro da igreja. Acho que outra aplicação interessante também para a gente, diante de tudo que nós vimos aqui, é sermos bons mordomos dos nossos corpos, né? Cuidado com o nosso corpo, né? Se nós entendemos que a nossa vida de santificação parte por esse abandono de um velho homem, um revestimento novo homem, isso envolve também o nosso corpo. Então, daqui vale pensarmos em questões de saúde, né? Por que não glorificar o Senhor cuidando bem do corpo, né? Se preocupando, fazendo exames médicos, se preocupando com dieta, né? Obviamente não transformando isso no ídolo, mas buscando glorificar a Deus também no corpo que Ele nos deu, né? Então eu acredito que a boa mordomia do corpo talvez seja uma das coisas mais claras que nós podemos pensar dentro desse processo de santificação que nós estamos passando aqui na Terra. Dormir bem pra ser simpático e não dar patada no irmão é sempre importante também, né? Então, tudo que a gente faz com o nosso corpo acaba refletindo nos outros. E, além disso, acho que o nosso corpo é nossa grande identidade visual. Então, o que a gente acredita é expresso no nosso corpo. Então, até o jeito que você deixa o seu cabelo expressa um pouco do que você acredita. Então, a gente tem que ter essa consciência de que a gente é um testemunho vivo. E que muitas vezes a gente vai ser a única Bíblia que uma pessoa teve acesso, por exemplo. Então, a sua vida tem que refletir até com o seu cabelo que você acredita em um Deus único, que é soberano sobre todas as coisas, né? Eu acho que a gente podia, assim, resumir como aceitar a criaturidade do corpo. O corpo não é nem o nosso ídolo, para a gente depositar medo em nossas esperanças e a totalidade da nossa identidade. Então, não é porque eu vou para academia ou então eu me alimento muito bem que eu sou uma pessoa melhor do que outra. E ele também não é nem algo desprezível, que eu posso, inclusive, de desconsiderar porque eu estou preocupado com outras coisas da minha vida. Ele é uma criatura criada por Deus. Então, saber que o corpo ele tem seus limites para que a gente não entre em excessos, dormir bem, faz parte dessa consciência de que ele está dentro de um todo e esse todo é regido pela vontade do próprio Deus. E dentro disso, ser grato pelo corpo que Deus nos dá. Porque a gente poderia simplesmente não ter o corpo, a gente poderia simplesmente não existir. Então, quando a gente vê o nosso corpo como a dádiva de Deus, a gente vai começar a tratar ele em gratidão, em obediência ao próprio Deus e a consciência de que o nosso corpo não é nosso. Nosso corpo é de Deus e ele está unido a Cristo. É entender também que não é meu corpo, minhas regras, mas o meu corpo é dele e as regras são dele também. Até porque ele já deu uma lista de coisas que é pra gente fazer com o nosso próprio corpo para o nosso próprio bem, evitando assim os excessos. Puxando para o final do nosso tempo aqui, a gente também separa esse momento para a indicação de alguns livros e hoje Polly vai trazer uma indicação para a gente. Então, gente, é um livro, inclusive, que é o tema, né, do nosso podcast de hoje, é Teologia do Corpo. A gente tem na nossa livraria de primeira, que é realmente de primeira. E A Culpa é do Cérebro, que também tem na nossa livraria. Se eu não me engano, eu comprei lá. Mas não sei se acabou. Só que esse livro fala um pouco sobre ansiedade e outros temas que a gente tratou e como o nosso cérebro, as patologias que envolvem ele e o pecado, eles interagem. Então, é um livro muito bom. Galera, então é isso. Esse é o papo que a gente queria disponibilizar para você. E diante disso, a gente só pede algumas coisas. Curta o podcast, compartilhe com algum irmãozinho aí que está precisando melhorar a sua lida com o seu próprio corpo, ou entender melhor sobre a lida com o seu corpo, que é simplesmente qualquer pessoa. Precisamos lidar bem com o nosso corpo,
Então, compartilhe com aqueles seus amigos. Já deixa o sinal também do nosso canal para que você possa sempre receber as notificações de quando sair nossos novos podcasts.